Vai gravar. Pronto, agora sim, gravando. Bem, a nossa proposta hoje é termos um encontro. Bem-vinda, Isa. É termos um encontro. E temos um gato lindo ali da tia. É termos um encontro de trocas mesmo desse ano, né? Nós tivemos encontro todos os meses desse ano, fiquei muito feliz, né? Cada vez que a gente sustenta o campo e repete, estamos juntas e eu sustento, né? E aí, para mim, eu digo, que bom, todos os encontros feitos. Então, eu fiquei muito feliz. E, e aí, a ideia hoje é a gente trazer uma reflexão. Eu estava falando antes da gravação, que o momento agora é um momento mais de consciência, de expansão, de voz, de reflexão, não aquela reflexão punitiva, eu devia, porque, sabe, o chicotinho que eu tanto mando vocês soltarem, né? Tipo, de estar. Puxando aqui, puxando ali, né? Ai, porque eu não fiz, porque era para ter feito, porque se eu tivesse, porque eu não estudei, porque menos um ano, mais um ano. Gente, não, chega, parou, né? Então, vamos olhar daqui para frente o que que tem para fazer. E esse momento agora do verão é um momento de expansão. Então, eu estava brincando com as meninas que é um forno. O forno tá ligado. O universo vai pegar o solstício agora, ele vai ligar o forno ali, 220 graus. O que que você vai botar no forno? Ele vai dizer, bora, 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 bora. Minha gente, o que que vocês vão botar em tensão, força e energia nos próximos 3 meses? É sobre isso. Não dá para botar muita coisa, que o forno não cabe tudo de uma vez. Então, a não ser que sejam, né, algo que realmente já está ali pré-cozido, pré-assado, aí você consegue colocar. Mas o ideal é trazer uma intenção máxima e o restante você aproveita o forno quente e dá para assar uns biscoitinhos ainda, né? Mas qual é a parte principal? O que que você vai botar nesse forno, né? O que que você vai dar intenção agora? É carreira? Aline, eu preciso organizar meu financeiro. Meu financeiro tá um caos, eu não vou virar eclipse com essa energia. Março, fevereiro a gente já começa o ciclo de eclipses. Eu não vou entrar em eclipses com essa energia pesada. Quero clareza, quero ver exatamente como é que estão minhas contas nos próximos 12 meses. Não, minha carreira. Eu preciso sair desse emprego, eu preciso trocar de emprego, eu preciso fazer mais renda. Aí a minha vida amorosa, tá? Um pra cima e pra baixo. Foi um monte de relacionamento estranho esse ano, né? Ou então eu terminei um relacionamento e ainda tô sofrendo. Ou eu tô namorando e não vai nem pra frente, nem pra trás, nem sobe, nem desce. Então, onde eu preciso colocar energia? Né? O que está acontecendo que eu preciso olhar? É a relação com os filhos. Nossa, eu tô meio solta dos meus filhos, eu preciso estar mais próxima, eu preciso, né, dar mais atenção nessa fase da vida deles, eu tô sentindo que eu tô, né, sem conseguir dar energia a isso por causa de outras demandas. Só consciência e escolha, né? Então é mais uma reflexão, né? Como é que foi esse ano para vocês? Quem achou o ano bom, o ano ruim, o ano leve, o ano pesado? Né? Um ano intenso, né? O ano de Júpiter aí é sempre um ano delícia. Tudo bem que Marte está chegando, né? Mas as meninas que já estão fazendo leitura de previsão do ano aqui, tudo dando risada, né? O ano que vem tá uma delícia, minha gente. Vai ser ótimo. Fala, Shelly. Gente, pode abrir os microfones hoje. Ai, gente, hoje eu tô com a macaca, eu confesso com vocês aqui que eu tô. Meu Deus do céu, é que especialmente esse trânsito, essa lua aí tá em cima do meu Marte, então tá assim, tô realmente com a macaca. Eu acho que, cara, o que vai pro forno agora pra mim é continuar com essa centelha de fogo que me acendeu agora, sabe? De tipo assim, cara, corremos uma maratona em 2019, olha, meu Deus do céu, 2025. Para mim foi, né? Me separei do meu marido, 20 anos de estrada, tipo, what? Acabei de, né? Mudei de casa, né? Assinei divórcio, mudei muitas coisas, saí da onde eu estava trabalhando, fui para outro lugar, enfim, muitas coisas rolando. Eu acho que foi realmente uma página encerrada na minha vida, assim, um capítulo muito doloroso que se encerrou, graças a Deus, assim, eu sinto que bom que eu tive coragem de fazer tudo que eu fiz, que bom que, sabe, eu sinto que hoje eu posso olhar assim e falar assim, gente, existe luz no fim do túnel, sabe? Muitas vezes a gente sofre por antecipação de falar, meu Deus, meu problema é desse tamanho e eu não sei como que resolver, é tanta minúcia, tanta coisa. E a gente vai se perdendo, sabe? A gente vai criando vários monstros assim na nossa cabeça. E quando a gente vai lá falar assim, tá bom, vai, olha, eu tô olhando pra isso, não sei o quê. Não é tão assustador assim.
a gente já passou mais sofrimento sofrendo por antecipação do que sofrendo mesmo. Eu me redescrevi como pessoa, como ser humano, né, como mulher, de ficar sozinha, de ter que lidar comigo mesma. Tá bom, então, né? O problema é o outro, o problema não tá bem, tá, não sei o quê, mas agora eu sozinha, quem eu sou, o que que eu quero ser, o que que eu quero fazer. Tô ainda nesse processo, né? Tô, assim, descobrindo várias coisas incríveis sobre mim que eu não lembrava, não tinha consciência, não fazia ideia. Conheci pessoas que me reconectei com pessoas maravilhosas da minha infância, pessoas que fizeram muito bem para mim. Deixei amizades que não, para mim não agregava mais, então eu fiz assim uma limpeza no meu armário mesmo, sabe? Tirei todos os esqueletos que podiam, sabe? Passei por várias provações, né? De uma família, da minha família ser contra, né? Tudo isso, e depois como é que ficou, de ter também deixado para trás a família dele, que também me acolheu por 20 anos, mas também, sabe? de- assim, é como que fosse uma malha de tecidos que fosse, sabe, abrindo, 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 e depois você olha e fala assim, nossa, como é que a gente estava nessa conexão, como é que as coisas simplesmente mudaram do A para o B tão rápido, né? Mas foi bom, assim, acho que eu precisava desse fim, eu precisava dessa nova repaginada na minha vida. Estou muito feliz por tudo que aconteceu, da forma que foi. Eu mantenho muito a minha segurança, a segurança das minhas filhas, e deu tudo certo. Então, acho que tipo, eu manifestei muita coisa que no final deu certo. Foi por ondas assim que foram surpreendentes. Sofri bastante, mas eu acho que tô bem, tô preparada. Quero muita carreira, quero muita luz, quero muita leveza, quero processos que não, sabe, só quero somar, só quero ser feliz, e, sabe, poder viver. Sou muito nova, tem muita coisa ainda pela frente, muitas descobertas novas. Tô me sentindo uma adolescente, gente. Sério mesmo, assim, sabe? Conhecer as coisas, as pessoas como se nunca tivesse vivido isso, né? É bem gostoso, assim, saber que parece que as coisas se acabam, mas não se acaba, assim, sabe? A gente tem a oportunidade de ver a vida de um outro jeito, de uma outra maneira, com mais experiência, não caindo tanto em certos barbas azuis por aí, já começa a ter um pouco mais de malícia. Eu tô bem, tô feliz. Ah, que Enfim, só tenho delícia, que amiga. agradecer. Vamos botar muito tempero nesse forno, porque já tá fogo no parquinho faz tempo, então vamos estourar as tampas, entendeu? Vamos estourar as tampas para repaginar a nossa vida. É isso, Ai, gente. que alegria te ver assim, amiga. Ai, eu queria ir a São Paulo só pra te dar um abraço apertado. Gente, quando eu fui atender a Shelly a primeira vez, que ela ligou a câmera, eu tomei um susto. Esta mulher estava com o TEP azul, fita, toda lesionada, todo o corpo dela. Tu lembra disso, amiga? Tipo, tinha fita que ela tava toda tensa, cheia de coisa. O peso de sustentar uma realidade que não cabe você é muito maior do que enfrentar tudo e viver sua própria vida. Só que aí falar é fácil, né? Cara, isso é muito real, cara. Eu Tu juro lembra por desse Deus que dia é que eu olhei e muito. disse o que aconteceu? Ela disse assim: não, é que eu tô toda cheia de coisas, mas ela tava com a blusa tomara que caia, assim, tipo, e aqui era só fita azul, gente. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Ah, foram etapas difíceis aí, né? Mas né? Estamos aqui, gente, cabelo vermelho, falando bem, 2026, só quero, sabe, sair de mita dessas urucas. Eu falei, segunda-feira eu encostei meu carro, né? Ar-condicionado, voltando um pouco de Mercúrio retrógrado aí, sempre meu carro quebra, é sem batata. Aí eu falei assim, aí eu fiquei, vai ficar essa semana inteira sem ar-condicionado, tá, 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 tá. Aí eu falei assim, meu, o que que eu vou fazer sem carro, né? Final de ano, cheio de compromisso. Aí perguntei pro meu ex-marido, que tem 4 carros, eu falei, você pode me emprestar um? Ah, posso, isso aqui. Entrei no carro, gente, sem ar-condicionado, os vidros não abriam, a porta não abria. Eu falei, gente, eu peguei o carro pior que eu tava, não sei, sabe? Hoje nossa, surtei aqui, calor de São Paulo, 30 graus, e eu dentro de um carro fechado que não dava pra ver a porta, nem as janelas, nem ar-condicionado, quase morri.
Aí eu fiquei assim manifestando, eu falei assim, eu vou ligar pro mecânico hoje, eu vou falar assim, o carro tá pronto amanhã, né? Sabe que nem do conto da- do Barba Azul, que ela falou assim, você tá vendo os irmãos? Eu tô, tá? Os irmãos estão vindo. Eu tava assim, tipo, o carro vai ficar pronto amanhã. Eu falei, você vai me dar uma boa notícia, né? Eu sei, eu tenho certeza, você vai me dar uma boa notícia, meu carro vai ficar pronto amanhã. Ele, não, a gente tá desmanchando. Eu falei, não, você vai me dar essa boa notícia, pelo amor de Deus, amanhã meu carro vai ficar pronto. Aí no final do dia ele assim, e não é que eu acho que seu carro vai ficar pronto amanhã? Eu falei, ai meu Deus, vou acender uma vela aqui. Tá assim, a energia geminiana aqui nesse ciclo escorpionino que, meu Deus do céu, vamos encerrar, né, minha gente? Jogar a toalha um pouquinho. Esse conto do Barba Azul, para quem é nova, né? A gente tá com um grupo, que é um fruto, na verdade, do Encontro à Lua. Foi uma demanda de vocês, das deusas, em um encontro passado. E a gente criou um grupo gratuito de estudos, que é o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí a gente, agora, na próxima semana, vai explorar o capítulo 2. Então tá bem no comecinho e é gratuito, tá? É só pedir para entrar, falar comigo que eu coloco. E aí a gente vai explorar o Barba Azul. Então ela tá, né, tá bem vivo na nossa mente de quem tá aqui, que tá no estudo. Tá os trechos do conto do Barba Azul, que é maravilhoso. E a gente tá assim, lê e depois debate juntas. Então, para quem não leu, para quem já leu, para quem tentou ler e não conseguiu, para quem tá vendo a gravação e quiser participar, é maravilhoso. Tá sendo bem enriquecedor. E quem mais? Como é que tá o restante do ano aí para vocês, meninas? Que reflexões ainda vêm? Pode falar. Boa Não vem. noite. Ah, vamos lá, então tem mais alguém mais animada que eu, bora. Falam as duas, velho. Clarice levantou a mão. Vamos, Larissa. Falar bem rápido também. A Aline sabe, né, que eu faço acompanhamento com ela, né? Quinzenalmente a gente se encontra para ela realinhar minha vida, me botar de volta no centro da Terra, né? Puxar a gravidade para o lugar certo, alinhar meus chakras, tirar os encostos, essas coisas todas. Então, como eu faço acompanhamento com ela sabe o que eu estou dizendo, mas esse ano eu achei que seria o ano de realizar tudo na minha vida, porque é o ano que daqui a 11 dias eu faço 40 anos. Então, eu achei que era o ano, eu comecei o ano com essa ideia de que tudo na minha vida ia ser realizado e tipo, todos os meus sonhos, eu ia alcançar todos e tá tudo encaixado, tudo ia encaixar perfeitamente, tinha um concurso na agulha, tinha um filho que viria de alguma forma, que ia ser inseminado, então tive relacionamentos que, tipo, não chegaram nesse objetivo, obviamente, e, e tudo isso dentro de uma leitura, né, do ano que tinha não sei quantos diabos, né, que a carta do diabo foi a carta do ano para mim. Então, depois disso tudo, eu passei por um período aí, né, agora eu estou tratando, mas de depressão, precisei até me afastar do trabalho, mas agora já com a medicação ajustada e eu consegui, né? A Aline também vai poder confirmar isso ao longo dessa terapia feita esse ano todo, principalmente esse ano. Eu descobri que não seria de fato o ano de realizar esses sonhos, esse meu projeto de vida, mas que seria o ano de alcançar consciência, jogar luz sobre coisas que há muito eu não queria ver e sobre dificuldades que perpassam não só a minha vida, mas a vida da família toda e principalmente geracional mesmo, né? É uma coisa de, sabe, de empacada mesmo de coisas de vidas passadas. E a consciência é o que eu posso dizer que foi o fruto gestado nesse ano. E eu tenho certeza que ela vai aflorar muito mais. E com isso tudo dito, eu acredito que 2026 vai ser um ano em que eu vou ser com certeza uma mãe melhor do que eu teria começado sendo esse ano. Então, eu tenho gratidão, né, de estar fazendo esses 40 anos esse mês e de estar podendo estar acompanhada por essas pessoas maravilhosas, dividir a minha vida com mulheres tão fortes e cheias de histórias. Você vê a Shelley falando aí como
como tanta coisa aconteceu na vida dela, tá aí mais forte do que nunca. Rejuvenesceu uns 15 anos essa mulher. Em questão de meses, essa mulher rejuvenesceu 15 anos. Se ela diz que teve 20 anos casado, o povo fala, mas tu não tem 20? E, e assim, 38, amiga, quase, quase. eu tenho notado muito e eu também tenho me aproximado muito de mulheres. Eu vi uma coisa hoje na internet que foi o seguinte: nós somos a primeira geração de mulheres que pode se dar ao luxo de viverem como homens. E isso me marcou muito, porque para além de não vai haver julgamentos, porque vai haver julgamentos, e ainda vai demorar muito para esse julgamento reduzir, a gente está aprendendo a duras penas, e às vezes morrendo mesmo, né? Infelizmente, a dizer não, a não se contentar com pouco, a dar os bastas, a dizer os nãos necessários, a sair de relacionamentos que não cabem mais, a não caber em caixas, mesmo que essas caixas tenham vindo no seu nascimento, mesmo que essas caixas sejam familiares, mesmo que essas caixas sejam culturais, nacionais, ou simplesmente humanas. Então, assim, eu acho que o que eu alcancei e tenho gestado, assim, estou para parir, é uma consciência mais acentuada, principalmente uma autoconsciência do caminho que eu ainda preciso percorrer, mais de tudo que já foi de ganho. Eu me sinto uma pessoa melhor a cada dia. E eu sou grata. Obrigada, meninas. Ai, uma honra, meu amor, ter passado esse ano todo com você. Esse ano 2026 reserva muitas vitórias para todas nós, né? Nessa fala da Larissa, eu quero trazer um ponto de consciência. Como vocês sabem, eu sou formada na área de saúde e eu tenho parcerias na Stellium, né? O meu atendimento, ele tem parceria com psicólogas, parceiras, psicanalistas, principalmente quando tem neurodivergência, e psiquiatras. Então, a terapia holística é corpo, mente e espírito. Não é só, sabe, tudo vamos fazer reiki. Não, a gente precisa de um tratamento conjunto, sim, para trazer o equilíbrio. A diferença é que se você vai sozinha no psiquiatra, talvez você leve 2 anos de medicação. Com o tratamento conjunto, você vai levar 2 meses. Mas às vezes existem situações em que a gente não vai conseguir se autorregular, né? Ou o ambiente, por exemplo, uma função do emprego, ou a família, ou o casamento que está terminando, e precisa sim suplementar, né? Trazer de forma exógena alguns fatores. Né? E aí é preciso, seja para controlar a ansiedade, seja para conseguir dormir, né? Seja para lidar melhor com as emoções, diminuir a oscilação emocional, o que se requer. E é para isso que a ciência existe. Então, né, não há nenhuma demonização no uso de medicamento, muito pelo contrário, se muito bem acompanhado é bem-vindo, mas não é duradouro, né? É realmente como uma doença, por exemplo. Aline, eu tô com febre, que óleo essencial eu uso? Nenhum, minha querida. Você vai usar paracetamol e dipirona. Depois que a febre passar, que você controlar o quadro febril, a hipertermia, aí a gente vai tentar que ela não retorne com o uso de outras coisas mais naturais, menos agressivas. Mas no pico da doença, que chá que eu uso? Chá não, antibiótico. Então, eu sou muito a favor sabe, de espiritual e matéria, de ciência e espiritualidade, né? Até porque as evoluções farmacológicas, científicas, né, elas são baseadas, primeiro, numa canalização, na permissão espiritual. Eu sou da área de pesquisa, então eu acho que na hora que um pesquisador descobre algo que tem muito efeito, ele está tendo um acesso incrível à cura ou à melhora de uma doença. E segundo, que quando a gente vai para a alquimia, que é uma das filosofias que eu trabalho, a gente usa muito meditação. Né? Então, a alquimia são os antigos boticários, né? Os antigos elixir, frasco, emplastro, né? Pomada, unguento. Então, tudo isso é medicação, só que natural, né? Então, assim, né? Vamos trazer corpo, mente e espírito para trazer uma vida nova. Enfrentar os desafios com mais leveza. Que todos os recursos, conhecimentos, ferramentas disponíveis sejam acessados em luz. Quem mais? Como é que estão os outros fornos? Bora, quero ouvir todo mundo. Laura ia falar, né? Pode falar. Oi, gente, tentei trocar meu nome, é Lutara. Hoje em dia no grupo eu tô como Lutara, mas o Meet ainda tá numa versão anterior minha. E eu sinto que, né, pra mim
ano tem a ver com atualização mesmo. Eu acho que o tempo acelerou para a gente se libertar e poder criar a partir do zero mais rápido, né? Com mais consciência a partir dessa unicidade e tal. Eu sigo muito, né? Eu trabalho com mapa oracular de nascimento da lei do tempo, então eu olho muito para esses giros galácticos, né? E aí a gente está prestes a terminar um anel galáctico, né? Daqui a 5 dias a gente termina isso, que é o tempo de mais ou menos uma gestação, né? Que é o que a gente está gestando. Não tem como nascer se não foi cultivado como semente, né? E aí no anel, que é o que a gente chama, né, o anel solar, a gente está vivendo semente ressonante, que é super espiritual. E para mim tem bem a ver com essa coisa de entender a casca como aquilo que protegeu, né, para que a gente se fortalecesse. E essa ruptura que é o germinar da vulnerabilidade, né? Como a gente entende. Então, os meus últimos aprendizados, assim, do último encontro para cá, que eu sempre estou assistindo as gravações, né? Eu, assim, tudo que eu me meto, eu quero estar, porque para mim, essa coisa, né, de no começo, a gente grava. Para mim, mulher junta sempre é uma bomba de sabedoria, assim, né? A gente vai se espelhando, a gente vai ganhando força e aí a voz vai voltando nesse encantamento da gente se escutar e se ver na outra, que é o que a gente perdeu, né? Se separando como bruxos em outra vida, o que quer que seja, com medo do poder. Então, essa humildade, né, que a gente vai tendo, assim, de testar o pé e de querer receber muita informação, né? E para mim, o último aprendizado mais fresco, assim, tem a ver com o que é ser boazinha com pessoas que provaram que não merecem o melhor de mim, né? Não porque eu não sou boa para dar. E aí confunde um pouco com a boazinha que a gente é embutida, né? Como mulher, assim, de aceitar e de tananã. Então eu sinto que isso resgatou o meu lugar criativo, que por muito tempo eu confundi com uma sexualidade muito superficial, né? Que desde assim, a adolescência eu comecei a ter muitos parceiros. E aí a conta chegou disso, né? O que que é meu de verdade, assim, o que que é, né, tem ficado e tem gerado de energias digerido coisas que eu que estou abrindo a porta, né? Então eu sinto que esse espaço de entender melhor aquilo que é o perigo, que antes eu não via, porque eu me mantinha numa inocência, a minha única forma de ter coragem era uma inocência ilusória, de alguma forma, uma inocência romântica, né? Que eu ainda acho que é a herança da donzela, mulher dona de casa, né? Mas como entender melhor sobre esses posicionamentos, né? Sim, eu não compito por ser pior com o outro, mas eu também não preciso ser o melhor de mim com quem já desperdiçou isso em outro momento, né? E aí eu falo dos pais dos meus filhos, né? Assim, porque eu tinha essa coisa de querer que eles ocupassem esse lugar, né? De pai, de presente, de importância. Então eu fazia muitos movimentos para que eles ocupassem esse lugar. E daí foi um tempo assim de não, vamos tirar o romantismo também da cabeça das crianças, assim, né? De o que, que é a realidade do pai delas, e aí olhando para o meu pai real, saindo do meu romantismo lá, que batia em todos os relacionamentos. Então eu sinto que foi muito profundo. Tem sido, né? E amém que é, porque da pele para dentro só tem a gente mesmo, e a consciência só se expande para aquilo que ainda está escuro. Então não tem como a gente querer ganhar consciência se a gente também não acolher a ignorância, né? De que passa a ter uma nova forma de olhar para isso e a gente se abastece dos aprendizados mesmo, né? Porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós. E graças a deusa que existem movimentos como esse que reúnem pessoas em diversos lugares com esse ensaio de telepatia da internet, né? Para a gente poder se encontrar num nível, numa frequência, né? Com um tom de voz, uma linguagem diferente que acolhe e que faz a gente se lembrar que a gente não é o robozinho do inconsciente comum ao nosso redor, né? De que a gente já retomou coisas que só são retomadas mesmo quando elas passam a estar conosco nas nossas escolhas do dia a dia, né?
Então eu sinto que é por aí que eu tô e sou muito grata por isso. Então, posso falar. Acompanhando várias deusas esse ano, eu percebi assim que eu acho que para todas nós, e para tudo bem que é um ano universal 9, né? Mas foi um romper muito grande de véus, né? Eu acho que muitas ilusões que vinham sendo sustentadas, cada uma na sua esfera, muitas verdades, né? De repente os véus foram se rasgando e aí a verdade foi se revelando, né, de uma forma mais real, mais autêntica, e muitas de nós, inclusive eu, a gente foi começando a ver de outra forma algo que a gente nem questionava, talvez. Né, e tudo isso foi um grande rasgar de véus, né? Que prepara para 2026, porque agora nós estamos vendo, né? Agora algumas sobre nós mesmas, sobre nossa vida, sobre nossas relações, né? Sejam relações paralelas, sejam relações de descendência, a gente está vendo, né? E tá assim, e ver traz força, né? Só a verdade liberta. Eu trabalho muito com deuses conduzindo para diagnóstico de neurodivergências, né? Que é autismo, TDAH e vários outros, né? Altas habilidades. Eu sempre falo, só tem uma maneira de você enxergar a verdade, vendo, né? E só a verdade liberta, né? Então, claro que a verdade é um prisma, nada é absoluto, mas a verdade liberta, né? E para ver a verdade é preciso ver. Não tem outra solução. E esse rasgar de véus esse ano, ele foi libertador para todas nós, né? Então, que se faça, que possamos estar cada vez mais fortes para enfrentar aquilo que antes estava oculto e nos devorando. Muito bem. Mas alguém, como tá por aí? É preciso ter coragem mesmo. Acho que Shelley tinha falado outra coisa também. Cadê? Nossa, se você soubesse o quanto eu penso nisso antes de me relacionar com alguém, algumas questões que ela falou aí reverberaram também aqui, né? Realmente. Nossa, dá até, não sei, cara. Hoje em dia, tudo que eu penso é energia. Eu já começo a pensar ali, eu já falo, quero nem pensar, quero nem me envolver. Muito bom o seu insight, muito bom. Suas palavras muito lindas, viu? Quem mais? Levanta a mão. Ninguém tá com nada no forno, minha gente. Alguém quer falar? Como é que estão os sonhos? Pode falar, pode abrir o microfone. Consegue? Deixa eu ver. Tem na parte de baixo tem um microfonezinho, aí você tenta tocar, vê se abre. Eu não Quem consigo vai tirar. ser? Tá me escutando? Não é o dela. Adri, você quer falar? É porque você falou meu nome, aí eu... Aline. Hum. Eu acho que a Aline tá querendo abrir, né? É, Aline, pode falar então. Tenta sair e entrar de novo pra ver se consegue. Quando você entrar de novo, Aline, você entra com o microfone aberto pra ver. Vê se consegue. É porque o Meet tem essa chatice mesmo, assim, às vezes ele dá umas bugadas. Não. Ah, que dó. Ué, a Larissa não tá conseguindo entrar também. Ah, agora. Será que foi agora? Foi. Pode falar. Foi. Olá, pessoal, boa noite. Sou daqui de Recife, sou novata no grupo, né? Eu conheci a Aline no Uber, atualmente, né? Eu estou na função de motorista de aplicativo. E aí eu fiz uma corrida e peguei essa deusa. Foi massa. E aí, caramba, a minha história, assim, né? É um pouco da Lara, da Shelley. Quem foi mais que falou? Teve outra que falou também. Luana, não foi? Enfim, as três. Não sei, foi um pouquinho de cada. E eu me identifico muito nessa questão da consciência, assim, sabe? Expandiu muito minha consciência, porque eu me permiti participar de uma cerimônia espiritual com a ayahuasca. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida.
E realmente esse ano, engraçado que a gente, assim, meu Deus do céu, a gente tem que ter muita coragem, sei não, velho, a gente é guerreira demais, nossa. E assim, foram coisas assim que foi escamas mesmo, né, para eu enxergar, tipo assim, a verdade que estava na minha cara e eu não via. Tipo assim, o pior cego é aquele que não quer ver, é verdade, isso é verdade. E a medicina, né, me rasgou esse véu, assim, como a Aline estava falando. E engraçado que me tirou de uma depressão também, que eu pude perceber, assim. Eu fui mãe, e aí, sabe aquele sonho de achar que vai ser tudo perfeito, entre aspas, né? Mas que você vai viver sua maternidade com o pai da sua filha e tal, não sei o quê. E caramba, foi tipo nada a ver. E você ainda quer, tipo assim, acreditando que aquilo pudesse ser realmente verdadeiro, real, e só ilusão, velho, só ilusão. Sei não onde é que eu tava com a cabeça, não. Misericórdia. E aí passou nessa brincadeirinha 7 anos, 7 anos, 7 anos. E aí, quando foi o ano passado, eu me permiti voltar esse relacionamento, e aí foi tipo assim, mas amém, sabe? Eu me permiti, eu pude ver também a mulher que eu, tipo, confio no outro, sabe? Independente do que o outro tem a oferecer, mas eu sou aquela que não desacredita, velho, do amor. Eu não desacredito do amor. Eu confio, independente se ele não. Enfim, o que a pessoa tinha para oferecer. E sobre, assim, perdoar, né? Caramba, para a pessoa assim, se permitir a isso, realmente eu pude ver que eu, de alguma forma, eu perdoei algumas situações. Enfim, me trouxe também, assim, várias... E eu faço terapia também, assim, não é com a Aline e tal, mas isso tudo com acompanhamento também para me ajudar, mas com mais consciência, assim, né? Porque eu venho de uma família muito repressora, um ambiente muito, digamos assim, promíscuo da coisa, né? O sexo muito, sabe? E aí, tipo assim, pra gente mulher tem aquele preconceito, né, do machismo e tal. E aí esse ano, tipo assim, sabe quando você se reconhece nas suas sombras, caramba, meu irmão, você é esse tipo de pessoa. É um choque assim, sabe? É um choque, dói, doeu real, assim, eu reconhecer algumas verdades sombrias minhas, velho. Nossa! E aí dá vergonha, dá medo, dá vontade de sair desse mundo, de fazer uma besteira. Meu irmão, passou muita coisa, assim. Nossa, eu fui perturbado em diversas áreas, assim. Mas, como eu disse, em maio eu tive essa cerimônia e, assim, foi só o comecinho, assim, né? E a rainha, assim, sempre muito. Ela só lhe mostra o que você de fato tá ali para receber, né? O que seu campo tá ali, né? Para que você tá se propõe a receber o merecimento e tal. E ela disse assim: caramba, tipo, tudo tá no seu lugar, só você que não. Então, eu poder voltar, entender melhor sobre amor próprio, sobre entender que eu permiti que certas pessoas, assim, né? Enfim, me tratassem conforme elas era o melhor delas, né? E assim, elas não têm culpa, né? E eu também não tenho culpa, não é sobre culpa, mas assim, como o meu nível de permissão estava, acho que não estava nem embaixo, estava abaixo do abaixo, não tinha. Tava assim, a Deus dará, assim, sabe?
E aí, pronto. E aí, a partir disso, graças assim à espiritualidade, velho, a rainha da floresta, eu tô aqui muito bem, obrigada, emocionalmente, espiritualmente, assim, com certeza também, porque para eu estar aqui participando e me permitindo a conhecer outras mulheres, assim, sabe? Caramba, eu tô muito sabida, assim, sabe? Poxa, eu tô muito orgulhosa de mim, velho. Tá nessa. E assim, nesses 7 anos, eu formada, sou pós-graduada em musculação e treinamento de força, sabe? E hoje eu me vejo numa função, não é desmerecendo, mas assim, eu nunca desisti, velho, independente das minhas crises, eu não desisti, trabalhadora ali, fiel, responsável, uma filha, né? É, enfim, mãe solteira mesmo, assim, mãe solo daquelas perrengue mesmo, com a situação paterna. Mas, assim, pude ver a mulher massa que eu sou nesse sentido, assim, sabe? E é isso, essa expansão de consciência que a medicina vem me trazendo, desse poder da mulher, dessa deusa. E aí, quando ela fala Deus, eu lembro muito da música de Jana Luia, curandeira do amor, curandeira da magia. Meu amigo, eu me arrepio todinho, velho, cantando essa música. É a coisa mais linda, assim. E é só cura, superação. E é isso. Acho que eu tô assim fechando o meu ano, né? Essa lua cheia com muita consciência, assim, com muita gratidão, velho. Caramba, eu agradeço a Deus todos os dias por ter despertado, sabe? E eu oro, velho, oro para que pessoas também alcancem, porque assim como nós estamos aqui contando as nossas superações, nossa, deve ter ainda algumas nessa caminhada, né, velho? E enfim, é isso. Que lindo! Gratidão. E é isso. Só Ah, alegria. é isso tudo, essa grandiosidade toda, essa delícia toda. Nossa, chega, eu fiquei com o coração quentinho aqui. Vocês também? Ah, que coisa boa. Quando eu entrei no Uber, essa mulher estava ouvindo um mantra. Que eu olhei para ela, qual o teu nome? Ela, Aline. Eu digo, é meu clã. Ah, já sei. Aí, o universo pegou um monte de bruxa, mandou tudinho reencarnar. E a gente fez, e como é que a gente vai se encontrar? E eles disseram, vou botar o mesmo nome, vocês se procurem. Eu não tenho uma Aline que cruze o meu caminho que não seja do rolê. Eu já ri tanto. Eu tava em Pipa uma vez, eu contei a ela. E aí tinha uma menina com uma tatuagem triluna, coisa mais linda. E eu tava querendo fazer uma tatu lá, e eu fiz depois. E aí eu parei, a moça disse assim, oi, tudo bem? Tu fez essa tatuagem aqui? Aí ela fez, fiz, mas foi um cara viajando. Aí eu, qual o teu nome? Aí ela, Aline, e o seu? Aí eu, Aline. Aí uma menina ia passando perto da gente e fez, oi. Aí olhou as três, uma pra cara da outra e fez, Aline, ela, oi. Aí a gente, Aline, a outra, Aline, Aline. Aí viramos best amigas, né? Não teve pra onde. Tudo bruxa. Eu digo, meu Deus, meu clã. Tem outras amigas também em São Paulo, em Floripa, na Chapada. Tudo Aline. Tudo, Aline. Segura Tudo aí, Aline. Aline. Ah, viemos todas. Que bom, Deus, que bom. Que seja muito bem-vindo. Os encontros da Lua são todo mês, né? Venha sempre que sentir o chamado. É só alegria estar com mulheres, isso. E eu gostei muito que você falou, se orando para que mais pessoas despertem, né? O quanto tem gente ainda que está em dezembro só esperando, sabe, para trabalhar no Natal. Não está olhando para a própria vida, não está olhando para a sua carreira, não está olhando para os seus filhos, não está olhando para o seu corpo físico, não está olhando para os traumas emocionais que está carregando. Quanta gente ainda está adormecida. E eu não estou falando só de espiritualidade, estou falando até de consciência mesmo. Não está nem indo para uma terapia se autoanalisar. A espiritualidade ainda é uma oitava. Então, que possamos que 2026 desperte muito mais, né? E falar em, eu acho que eu quero consagrar esse ano ainda para poder fechar o ano. Quando eu for, qualquer coisa eu te mando mensagem aqui em Recife. Se você quiser ir na casa que eu frequento, a gente pode ir junto. Viu?
Então, tem um espaço aqui muito sério, muito bom aqui em Recife, que uma amiga minha serve para quem estiver aqui em Recife. Uma amiga minha é trabalhadora da casa e faz um trabalho muito sério com a medicina da floresta. Então, deusas que estão assistindo a gravação, às vezes estão aqui, eu sei que não estão, em Recife, às vezes estão assistindo a gravação, se quiser, me procura. Quem mais? Como é que estão os outros véus aí? Luana hoje está quietinha. Eu posso falar, então. Primeiro, eu também sou novata aqui. Eu encontrei esse clube pela Isa, e esse clube não, né? Não sei, esse conjunto de mulheres juntas. E foi pelo livro do La Loba, mas eu achei muito interessante esse encontro para falar sobre os desafios da vida, também as coisas boas da vida e como a gente vai passando pelas fases, né? Estou muito feliz de estar aqui, de conectar com todo mundo, e a Aline também se transmite uma energia maravilhosa, e é muito bom estar te seguindo no Instagram, estar em todos os grupos e tudo. Muito bom. Assim, pensando em 2025, na minha vida, foi um ano que me exigiu muita paciência e muita aceitação. Esses dois foram os mantras da minha vida desde o começo do ano, porque eu comecei o ano numa época muito complicada, porque eu terminei meu mestrado na Europa e me mudei para a Inglaterra, e na Inglaterra eu não tinha, com meu, que agora é marido, mas era o meu noivo, e eu não tinha visto lá, e o visto era muito caro, então eu estava procurando trabalho na Europa, só que trabalho remoto é muita gente querendo, aí eu estava tipo, numa crise total do que fazer da vida, e não sabia se ficava lá, se mudava para outro lugar, o que a gente ia fazer, tipo, não sei o que fazer, como agir, e foi nisso de setembro até janeiro, quando acabou o meu visto lá. E em janeiro eu fui para. Eu gosto muito de viajar, né? Eu sou viajante, assim. Eu encontrei um voluntariado num castelo da França. E nesse castelo, não sei se vocês conhecem Hare Krishna. Eles são. É uma religião, né, da Índia, assim, original da Índia, e que eles têm um castelo lá e que tinha, tipo, um monge, tinha várias coisas assim. Eu pensei, eu vou para essa experiência, ficar umas 2 semanas, porque depois, em fevereiro, eu vou voltar para o Brasil por um mês. Aí, fui para essa experiência, pensando que seria alguma coisa muito tipo de meditação e tal, só que, na verdade, foi uma experiência um pouco pesada, porque eles meio que estavam exigindo coisas que não falavam no voluntariado, e, tipo, estava um ambiente muito sexista, e eu sou uma pessoa extremamente, sei lá, extremamente fora desse padrão de mulher, de, tipo assim, coisas de mulher, o que uma mulher deve fazer e como ela deve se comportar e tal. Então, meio que eu sempre questionava, e eles ficavam meio que surpresos com isso. Então, foi, tipo assim, umas 2 semanas bem intensas, mas foi uma experiência legal, morar num castelo. Aí eu fui viajar um pouco pela França e voltei para o Brasil. Fiquei 1 mês e meio no Brasil, e foi lá que eu tive um respiro. Tipo assim, parece que eu estava muito pesada, e fui para essa experiência já meio pesada, e aconteceram essas coisas, então eu fiquei meio que sobrecarregada, assim, mesmo estando desempregada e tal, mas eu acho que a pior parte é essa de procurar, de não saber o que você vai fazer, e tipo, a vida te cobrando, enfim. Fiquei 1 mês e meio no Brasil com minha família, com meus amigos, e foi incrível, foi, tipo assim, muito bom. Não queria voltar, eu tava tipo, meu Deus, não quero voltar mais. Mas tinha a passagem comprada, e eu tinha meu casamento em julho também, então eu tinha que voltar. Mas eu voltei mais tranquila, e voltei mais, não sei, de alguma forma mais conectada comigo mesma, mesmo não estando totalmente, mas voltei muito mais tranquila, assim, e continuei a meio que procurar coisas e tal, mas num ritmo menos pesado e menos
me cobrando tanto assim, porque meio que eu já tinha uma época de ir embora dali, então eu já estava assim, eu não, que a gente, enfim, eu e meu marido, a gente ia se mudar para a Austrália, onde a gente está agora, mas já tinha a época que a gente ia, tipo, a gente ia embora em setembro, então eu fiquei, tipo, o que eu arrumar é para o futuro, não é para agora, não tem que correr, não tem que, assim, eu estou na transição e agora eu sei disso, não era como antes, que eu tinha que arrumar alguma coisa, eu tava, tipo, meu Deus. E quando eu fui procurando isso, eu comecei a pensar sobre fazer um PhD, um doutorado, e minha avó, com uma conversa com ela, ela tinha me perguntado, sugerido isso, e eu meio que tipo, não, acho que não. E depois eu comecei a pensar, comecei a me aplicar para alguns, e enfim, fui deixando, e fui pesquisando, mas deixando de lado, e em julho foi meu casamento. Foi muito legal, porque foi no País de Gales e muitos amigos meus de vários lugares do mundo foram, então foi algo muito multicultural, assim, muito incrível, muito melhor do que eu poderia imaginar, porque foi literalmente único, uma coisa completamente diferente de qualquer coisa que você pode pensar que vai ser um casamento, e foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, um presente, assim. E depois disso, foi meio que a despedida da Inglaterra, porque eu, sinceramente, não aguentava mais morar naquele país. É um país escuro, frio, tipo assim, é muito complicado. As pessoas são legais, mas o resto é tipo, meu Deus do céu. E eu tava, tipo assim, meio que ali pelo meu marido, e eu não sou, e eu tava me cobrando isso também, porque eu tava meio que, tipo, eu sempre afirmei na minha cabeça que eu ia abrir parte da minha vida por alguém, o que eu estou fazendo aqui, então eu estava em muitas crises, assim, muitas crises. E eu passei num PhD, assim que, tipo assim, meio que quando eu relaxei, quando eu parei de ficar muito tensa com tudo da vida, eu enviei um e-mail para um professor que estava oferecendo uma bolsa de estudos, e ele pediu uma entrevista, e eu fui, pela primeira vez na minha vida, eu fui para uma entrevista muito tranquila. Tipo assim, porque eu fico muito ansiosa, e eu já meio que vou com um não no coração, assim, sentindo que eu já vou ter um não, então eu já meio que vou para a entrevista, tipo, meu Deus, e a pessoa com certeza vê isso. E dessa vez, na semana anterior, eu já estava, tipo, tá, eu vou ler esses artigos, vou ter o que falar, vou me preparar, mas não vai ser, tipo, algo que se eu não passar, eu vou, sei lá, eu vou ter muitas chances depois, porque eu vou estar nesse país, e já fui tranquila. E como eu fui tranquila, deu certo. Então foi, tipo, esse é um aprendizado muito grande também, tipo assim, aceitar as coisas, né? Tipo, vai aceitando que o universo vai te guiando, vai te guiar para onde você tem que ir, onde é o seu caminho de verdade, né? E, enfim, e agora eu tô na Austrália, ainda estou na espera, ainda estou tendo que ter muita paciência, porque esses processos da universidade são demoradíssimos, então demorou 2 meses para eles fazerem minha matrícula, aí agora eu estou esperando o visto de estudante, estou em outro visto, então ainda não comecei o PhD, que era para ter começado, mas tipo assim, meio que está tudo encaminhado, está tudo no forninho ali, e eu acho que a minha intenção para crescer no ano que vem, é essa de ser uma mulher selvagem, confiante, persistente, mas que também que aceita as coisas como elas são e que é isso, e que vai ter muita mudança, principalmente na área profissional que eu estou esperando há muito tempo. E é isso. Que lindo. Tudo bem, Adri. É uma honra ter você aqui participando. Se você quiser falar antes de sair, também fique à vontade. Que lindo. Acho que a gente devia fazer um forno coletivo. Isso sim, que tá dando bom isso aqui, hein? Colocar uma carreira, sucesso, coragem, né? Colocar mudança de vida, de imagem de tudo, colocar sonhos, colocar romper padrões, né? Eu acho que a gente devia fazer um forno coletivo, isso sim. Que tá dando muito bom. E parabéns. Nossa, gente, só eu fiquei imaginando. Gente, mas que rolê aleatório. Hare Krishna num castelo. Não tá meio. Algo de Esse errado ano deve eu estar morei em 2 certo. castelos, pra você ter noção. O Eu castelo, morei ok. Agora, minha irmã é Hare Krishna. Imagina, Hare Krishna num castelo.
ficou um negócio meio desagrupado na minha cabeça isso daí, que essa galera é tão tranquila, não? Aí num castelo, uma galera sexista. Esse povo reencarna e quer porque quer viver onde viveu nas vidas passadas. Aí faz um caldeirão do que tem que ser nessa vida, que é despertar espiritualizado, com a dor da vida passada, e acaba um Hare Krishna no castelo. Isso é tudo reencarnação dos homens que viviam naquele castelo. Aí a espiritualidade tenta evoluir e eles voltam pro castelo. E tinha muita gente lá também que eu acho que, no fundo, só estava ali pelos benefícios, porque meio que você ganha comida de graça, você mora de graça, você tem um monte de coisa que é tipo, você não precisa se preocupar tanto, você faz algumas tarefas no castelo e você pode morar ali. Então, muita gente eu senti que não era tipo, eu realmente acredito no que estou vivendo. Não, era meio que tipo, tá. E essas pessoas eram as pessoas mais, tipo, sexistas, mais, tipo, com a mente fechada, mais assim, então era tudo muito claro, assim, só que eles estavam imersos nessa realidade paralela, e é, tipo, um castelo no meio do nada, então é uma realidade muito paralela. Nossa, surreal. Que lindo seu relato de casamento, que vocês sejam muito felizes, muito abençoados, que transborde cada vez mais, muitas bênçãos, né? E isso de você ir para a entrevista, eu estava atendendo essa semana e conversando com uma deusa, vocês conhecem a lei do mínimo esforço e máximo resultado? Já ouviram falar? Tem uma lei cósmica, pode falar. Hoje eu fiz a meditação sobre isso, hoje, Olha aí, ó. muito Campo. conectado. Campo, sempre. Tem uma lei cósmica chamada mínimo esforço, máximo resultado, que é exatamente isso. Ela se preparou, tem que ter o esforço, né? Não vou ficar aqui parado, vai cair na minha cabeça. Então, ela se preparou, ela leu, mas o que que eu tenho? Qual é o máximo resultado? Ser aprovada, né? Esse é o máximo resultado. E qual é o mínimo esforço? Ir tranquilo, estudar um pouco e de cara já passar a fazer uma entrevista, um papo leve e tô dentro. Então, às vezes, a gente precisa ativar na nossa realidade e intencionar e ativar, clamar a ativação da lei do mínimo esforço e máximo resultado. Por exemplo, quero lançar um grupo terapêutico, eu quero que tenha 30 mulheres, né? E foi isso que eu trabalhei essa semana com a minha cliente. Então, ela vai lançar uma turma de bordado, 30 mulheres. Ou seja, qual é o máximo resultado? Lotar a turma. Qual é o mínimo esforço? Uma rede de amigas, uma rede de contato, divulgação rápida no Instagram, um post feito à mão. E lotou a turma, né? Então, tipo, não é que lá eu preciso falar com um monte de gente, chamar um monte de pessoas, e aí 15 dias, e aí tome rede social, tome postagem, e aí vai, grava não sei quantos vídeos, faz fórmula de lançamento. Então, isso é máximo esforço, né? Então, quantas vezes a gente permite atingir o máximo resultado, tem que ser um resultado claro, né? No tipo, porque se o campo dela tivesse, quero ou não quero passar, não sei se passo, não sei se não passo, não sei se faço, não sei se não faço. Acho que eu vou fazer o PhD, mas também não estou tão afim de fazer o PhD, aí também me poupe. O universo vai dizer, quando você se resolver, você me chama. Então ela disse o quê? Eu quero passar. Se não for nesse, é em outro. Não tem problema. O universo, vou passar em qual? Passar eu vou, mas vou passar em qual? Então é o máximo esforço e o mínimo resultado. O máximo resultado e o mínimo esforço. Trocado. Cancela. O máximo resultado e o mínimo esforço. Né? Então tem que ser assim. Se for para ser complicado, para vir difícil, para me dar muito trabalho, já nem quero. Pode me trazer o máximo resultado no mínimo esforço. Então, também deixar tudo muito claro para poder evoluir. Então, sempre que vocês estiverem intencionando algo e isso estiver muito claro, peça ao universo para ativar a lei. Digo, universo, neste ponto eu quero ativação da lei cósmica, eu agora ativo a lei do mínimo esforço e máximo resultado, que vem até mim com leveza. E aí faço o que se requer, né? Faço o que se requer. Ela teve que ir lá, mandar um e-mail, teve que entrar em contato, teve que procurar o cara, teve que ir atrás, né? Mas é o mínimo do que poderia ter dado de trabalho para ela passar na seleção, né, Lu? Vocês conheciam essa lei, Solana? Não. Porque tem vários nomes, né? Tem vários nomes. Gente, uma delícia falar com vocês. Como é que tá mais? Isabela não falou, Lara, bora. Como é que vocês estão? Como é que foram os fornos? Mais alguém quer falar? Pode falar, Lara. Boa noite, meninas. Esse ano eu comecei no caminho terapêutico com a Aline e foi um ano, assim, de muita consciência, de muito autoconhecimento.
acessei coisas que muitas vezes eu não sabia nem como agir, sabe? Mas eu senti que a mudança foi muito interna. Às vezes eu não vi tantas mudanças externas, mas dentro de mim eu me sinto uma nova pessoa. Eu passei por muitos desafios esse ano também, mas eu consigo reconhecer as minhas vitórias, as minhas pequenas vitórias, os meus pequenos avanços. Esse final de ano eu estou passando por uma barra, a espiritualidade vem me pedindo para ser forte, para confiar, para fluir, para soltar, mas tudo como deve ser, e eu tenho muita fé no hoje, no amanhã, e que às vezes a gente não tem as respostas na hora, mas que um dia chega ou não, e a gente sempre tem os aprendizados da gente, com tudo, tudo na vida é experiência, e eu tô grata em estar finalizando o ano com todas as minhas experiências, e 2026 eu espero estar muito mais aberta do que eu fui esse ano. Estar aberta a uma nova vida, a uma nova versão, a novas pessoas. E é isso. Vou ser breve hoje. Que lindo, que lindo. Muita coisa por vir ainda, Deus. O 2026 vai ser muito grandioso para todas nós. Mais alguém querendo falar? Só abrir o microfone. 2026 é um ano bem potente. A gente vai ter muitas energias confluindo, né? Eu tenho uma leitura, que é, na verdade, uma leitura que é um grande caldeirão que eu criei para mim mesma, né? Em 2023, eu parei de esperar aí que eu quero ver. 2023 foi um ano bem complicado. E aí eu disse, espera aí que eu vou resolver isso agora. Sentei, juntei tudo que eu tinha. Peguei astrologia, numerologia, portal cósmico, portal cabalístico, juntei tudo isso. Eu quero ver se eu não descubro agora 2024. E aí fiz uma leitura para mim mês a mês bem potente. Aí ficou muito bom. Catei minha irmã, que também é terapeuta holística, né, e psicanalista. Catei minha irmã, fiz a dela. Catei outra amiga minha, fiz a dela também. Aí passamos 2024 e a leitura foi surreal de perfeita. Né? Aí surtei, disse isso tem que ir para mais deusas. Aí formatei bonitinho, virou um produto. Em 2024 já era um produto estéreo. E aí 2024, 2025 e agora a leitura 2026, que é a leitura energias. E aí para fazer essa leitura, primeiro que ela só pode ser feita no solstício, quando eu fiz o ritual para acessar esse nível de clareza, eu usei o portal do solstício de verão. Então, ela só é feita agora dezembro e janeiro, depois o campo fecha, e fecha mesmo. Depois simplesmente não funciona mais, não dá mais, o campo eu não consigo agendar. E aí eu faço nesse momento. Só que para fazer essa leitura, eu faço um levantamento de todas as energias do ano que vem, para a gente ir explorando mês a mês. As meninas aqui fazem a leitura comigo, sabem? Para a gente depois ir abrindo no tarô xamânico, no tarô tradicional, para ir tirando a previsão mês a mês. Se vocês quiserem, a gente pode combinar, talvez ainda esse mês, dependendo da minha agenda, um horário só para a gente conversar sobre todas as energias do ano, sem a previsão, né? Que a previsão é um portal mais específico. Quem quiser ainda tem vaga também, aproveite. Mas, maravilhoso, né, Júlia? Ótimo. Depoimentos aí, vamos. Júlia, Larissa. É babado, gente, sem brincadeira, é muito bom. É bom que você vai preparado, assim, sabe? É como se passasse, ao invés de você, porque assim, o ano passado, esse ano foi bem intenso, aí foi bom que eu fiz a leitura com a deusa maravilhosa, e aí me preparou, porque se eu não tivesse preparado, eu não sei nem como que eu ia reagir, sinceramente. Foi muito bom, indico. Não é tipo, vai ser maravilhoso o seu ano e vamos olhar. Se o ano tá denso, feito Larissa brincou, só veio o diabo no dela, você vai ter consciência que vai ser, eu brinco que é uma previsão do tempo, né? Um oceano, né? Você vai entender que esse ano o oceano tá mais denso. Então você vai pegar mais ferramentas, vai se preparar, vai ter conhecimento, vai estar avisado, né? Tipo, olhar a previsão do clima. Se eu vejo que vai chover no final de semana, eu já levo um casaco na bolsa, né? Já dou uma olhada, né? Aqui em Recife a gente só tem calor e quintura, né? Mas quando eu estou viajando, que eu estou em São Paulo, em Floripa, eu vivo olhando a previsão do tempo para não ser pega de surpresa.
né? Então, é nesse contexto, de que tem dias de sol, mas também tem os períodos de chuva, o importante é você estar preparada. Mas a gente pode, se vocês quiserem, combinar um horário, e aí tem que ser um horário que vocês possam, ou agora ou em janeiro também, se ficar melhor. E aí a gente conversar sobre todas as energias do ano que vem. É um ano regido por Marte, é um ano da Roda da Fortuna. A gente vai ter eclipse em fevereiro e março, a gente vai ter eclipse em setembro, né? A gente vai ter portais cósmicos importantes acontecendo, né? Além das próprias energias específicas mês a mês. Né? Então a gente tem toda a frequência do carnaval, né? Que é um portal criativo energético muito dual, muito potente. Como é que a gente polariza o lado luz? Então a gente pode ir explorando cada vez mais, né? A simbologia do inverno para quem está aqui nesse hemisfério e ao contrário para as meninas de fora também. Então a gente vai explorando tudo que está acontecendo. Por exemplo, aqui no Brasil, só os eclipses do final do ano vão ficar mais visíveis. Já para as minhas clientes da Europa, vai estar visível no começo do ano. Então, tudo isso a gente vai, né, explorando também. Por exemplo, tem ano novo astrológico em março, mas tem ano novo chinês em fevereiro. E tudo isso a gente pode ir usando como válvulas mesmo, como marcações, sabe, compasso. Não precisa, tipo, eu tenho Réveillon em dezembro e depois só daqui a 12. Gente, vamos criando compassos como que a galera tá fazendo. Vamos entrando onde tiver um portal, uma galera junta, celebrando vida nova, eu tô dentro. Me diga a filosofia que eu tô dentro. Então, vamos aproveitando essas marcações, esses passos, para ir dando fôlego, para ir dando ritmo, né? Então, veja uma graduação, ela é dividida em semestres. Por que que ela é dividida em semestres? Porque imagina se pegasse direto 5 anos. Eu, por exemplo, veterinária, 6, 12 meses. Então, a gente precisa das marcações primeiro semestre, segundo semestre, para a gente conseguir dar uma lidada com a demanda desse processo. Então, as marcações ao longo do ano também vão fazendo isso. Então, se vocês quiserem, a gente pode combinar uma aula. Na outra sessão, eu disse a vocês que eu ia fazer um e-book. Eu fiz, mandei para a minha equipe. Só que a galera está enrolada com a demanda e não diagramou. Eu estou quase mandando as perguntas cruas para vocês lá no grupo, porque essa arte ela volta e bate, volta e bate. Olha, tá uma onda. Mas as perguntas, quando a gente terminou, no outro dia, eu fiz todas. Aí eu estou quase mandando só as perguntas sem e-book sobre riqueza, expansão de consciência, não foi isso? Ainda tá valendo aí. O que vocês acham? Vamos marcar? Esse ano ou janeiro? O que vocês acham? Conversar sobre as energias 2026 agora em dezembro ainda, ou a gente marca e deixa para o começo de janeiro? Mas aí Que dia seria que seria em janeiro? Oi? que dia que seria de dezembro? Não sei, a gente pode tentar olhar. Acho que mais perto do... Vê os dias que teria possibilidade em dezembro e janeiro que a gente pode fazer uma votação. Ó, em dezembro dá para ser dia... Pode ser 16 de dezembro, uma terça? Funciona 16? No dia do meu aniversário? Para mim funciona. Passar meu portal com vocês. Para mim dá também. Pronto. Então, vou anotar aqui, 16 de dezembro, às 20 horas, a gente tem um encontro para as energias de 2026. Aí vamos fazer um acordo, então. Todo mundo que está aqui, quem está vendo a gravação, chama uma amiga. Que é a amiga que vai te ajudar nos BO de 2026 e nas celebrações também. Vamos deixar todo mundo entendendo. Chama a amiga, chama o marido, é para todo mundo também. Chama a namorada, a esposa, chama tudo. Vamos se juntar para poder a gente explorar 2026 ao máximo. Certo? Entender. Porque se eu entendo a energia que vem no eclipse em março, já fica mais fácil de entender a vibe que o verão vai trazer. Né? Então, eu também entendendo esses portais, eu consigo entender a energia do ano como um todo. É um ano de Marte. O que isso significa? Né? Qual é a pegada? É um ano Marte, ano universal 1 na numerologia, é um ano do cavalo, no horóscopo chinês,
Isso quer dizer o quê? É para fazer o quê ano que vem? O universo está me propondo aqui. Esse ano foi um rasgar de véus, muita consciência. Ano que vem eu vou fazer o quê com essa consciência toda, universo? Vai colocar onde essa consciência? Em prática. Em prática, meu bem, é rua, é bora. Acabou o treino. Ô, Aline, Pode falar. mas aí no caso dessa leitura que tu falou, assim, é tipo uma leitura individual, é a outra que tem essa, a gente vai fazer em grupo, né? O estudo, é Isso, tipo um estudo, né? isso. É individual. E essa aqui é para tu acessar o campo e só tem no solstício. Aí eu te chamo no privado, é? Isso, pode me chamar no privado. Quem quiser, fala comigo no privado, que aí eu explico todos os detalhes, aí a gente agenda. É porque nessa leitura a gente vê o campo todo do ano, mas vai vendo você dentro desse universo todo. Então a gente vai tirando o tarô mês a mês, tira a animal regente, arcano regente, animal guardião da grande força, tem o tarô xamânico, Deus, é lindo. E aí a cada estação do ano você vai ter um animal que te protege, te orienta. Aí as meninas fazem quadro, Larissa comprou um quadro esse ano, eu Ai, que pintei. massa. O meu tem uma arte aqui na frente, o meu, essa primavera eu tô na libélula, e aí vai ajudando você a trazer vários aprendizados. Aí essa leitura ela é individual, mas esse conhecimento do ano como um todo eu posso passar para vocês todas, como um grande presente. Massa, Aí acho que massa. até lá a minha voz volta, e aí a gente pode fazer esse estudo funcionar, tá certo? Quem quiser entender melhor a leitura energias do ano, me chama no privado. Bem, Deusas, só gratidão pela presença de vocês, por essa nossa confraternização. Confraternização, nós marcamos mais um encontro, né? Aham. Então, 16 de dezembro, às 20 horas, estamos reunidas no mesmo clima de troca, de partilha, de saberes, na mesma vibe de confra e natalina. E vamos aproveitar para a gente explorar 2026. Já separa papel e caneta, porque eu já vou dar várias dicas para você ter algumas atividades para o ano que vem, ter alguns hábitos para vocês terem algumas ferramentas energéticas que vão ser muito boas para o ano que vem, tá? E claro que com esse conhecimento vocês, minhas bruxas, também integrem e depois compartilhem com o grupo outras ferramentas que talvez eu não conheça, né? E façamos todas uma grande troca à fogueira. Deixa eu ver, que lua que tá dia 16? Deixa eu ver no meu calendário. Vamos estar na minguante ainda, quase nova. Lua minguante, bom também, para soltar 2025. Então, fechado, gratidão. Mais alguém quer falar, quer comentar o que sentiu? Dá tempo, hein? Não se inibe, não. Eu vou falar resumidamente um pouquinho, então. Estava fazendo umas coisas aqui. Ai, feliz de ver a Lutara, a Luana aqui. Ih, lindas. Então, esse ano foi bem. Pra mim, foi um aprender na prática mesmo, assim, a colocar meus limites. Que quando não coloco, as consequências são horríveis. Assim, saí de um relacionamento bem horrível também. Agora eu tô em outro que eu nem imaginava. Muito louco. Mas foi bem esse movimentar de o que tem que ficar vai ficar, o que não tem que ficar vai embora mesmo. É tipo um redemoinho aqui, ó. Mexe tudo e quando ele passa, o que que sobrou, né? Vamos reorganizar tudo, assim. Então esse ano tá bem de consciência mesmo. Véu caindo, um caos que vai organizar. Tipo uma semente, assim mesmo. Tá brotando ali, plantando, cuidando, assim, do jardim que tá acontecendo, tira as praguinhas aqui, cuida ali. Que ano que vem eu sinto que vai ser essa energia de florescimento mesmo, assim, de algo vai vir, o que que é isso, né? Um mistério, assim, o que que vai vir, mas é algo bom. Então, resumidamente, é isso, assim, foi bem um causinho, assim, uma coisa doida, até meio do ano, aí eu já sinto que do meio pra cá já vem dando uma encaminhada. Tipo, passou o furacão, assim, o que que sobrou aqui? Deixa eu ir me organizando, ver que movimentou aqui. Então, pra mim foi isso, assim. E tô só sentindo coisas boas a partir de agora.
Que bom, maravilha, que ótimo. Só coisas boas, gente. Intencionar, intencionar. Uma coisa que eu sempre falo, né, e repito, e tenho post-its espalhados aqui pela minha casa, que é sustento sinal. Então, o que que você quer, o que que você está intencionando, não fica, ai, vou, não vou, querendo que a gente vai dar bom, vai dar certo, vamos conseguir. Coloque intenção, coloca o que você quer, e esse é o momento de realmente escolher, né, tudo que a gente vai receber em 2026, para que a gente possa, em dezembro de 2026, estar reunida, lembrando desse encontro de hoje, pegando fragmentos dessa gravação, fazendo, né, dizendo, olha, só lembra aquele encontro de dezembro do ano passado, quanta coisa mudou, quanta coisa foi incrível, né, olha os medos que eu tinha e agora não tenho mais, e tudo se realizou, eu achava que não ia conseguir, foi, e eu achava que eu queria tanto uma coisa e nem queria, né, e mudei total de ideia, mudei total de vida, mudei de total de sonhos de país, tem deuses aqui para sair do país, então, né, o quanta coisa grandiosa para ver. Então, que seja muito, muito, muito lindo. A gente se encontra ainda de novo, então não é uma despedida. E uma honra muito grande estar sempre com vocês. Muito, muito, muito obrigada pela troca, por tudo. Também um ano de muitas mudanças por aqui. E muita coisa para vir grandiosa em 2026, em A Stellium. O que que vai pro meu forno? É a Stellium. A Stellium vai pro forno agora no verão, minha gente. Tudo por vocês. Muita coisa grandiosa por vir. Se eu conseguir aterrar metade do que eu tô canalizando, nossa, bum! Vamos juntas. Mil beijos. Tirei um print. Deixa eu tirar outro print. Eu fiquei com medo de esquecer. Eu já tinha errado no começo. Então vamos lá. Ai, pera, calma, que eu tô vendo. Que lindo que ficou! Amei, vou mandar no nosso grupo. Cadê, cadê? Ai, tchau, tchau, Deus. Beijos.